Pois é, gente, agora são 10 horas, aliás, faltam 4 para as 10, 4 minutos para as 10, está na hora do nosso bate-papo, em nome aqui do 001 Despachante, o seu despachante completo, 36220001. Olha, hoje a convidada especial é a nossa querida amiga e ouvinte também, é Edilúcia Kaufmann, maratonista que representou o Brasil no Campeonato Mundial de Maratonistas Master, na Maratona de Nova York, entre mais de 50, em torno de 60 mil, né? Deixa eu só abrir aqui. Em torno de 60 mil e que concluíram 59 mil, quase 59.300 terminaram. Turma, tá bem, né, Lúcia? Correr 42 e pouco, quase todo mundo completou. Teve uns que levaram um tempo a mais lá, imagina. Mas para quem não sabe, Lúcia morou nos States lá com o nosso querido brother Evelácio, né? Vocês moraram lá fazer aí, eu estava brincando com ela, que achei uma palavra aqui, que era, como é que tá? Acho que está na medalha, Luiz. Ah, tá aqui na medalha. Já vamos mostrar as medalhas em instantes. Isso. Eu perguntei como é que era a pronúncia, ela disse, não, tu fala inglês melhor de um, não, mas eu também não. Ultimamente, se tu não pratica, não vai. Fazia quanto tempo que tu não ia para lá? Fazia 25 anos que eu não voltava para Danbury, onde eu morei. Danbury. Nova York, eu dei uma passada lá o ano passado, depois da Maratona de Boston. Eu me lembro que eu vi alguma publicação de vocês lá. Uhum. Mas então, deixa eu puxar aqui, eu estou segurando as medalhas. Então, foi representar o Brasil no Campeonato Mundial de Maratonistas Master em Nova York. Como é que foi isso, minha amiga Lúcia? Olha, foi muito especial. Primeiramente, bom dia a todos, né? O Luiz está tão empolgado, nós estamos tão empolgados aqui com ele, Lúcia, porque a gente já estava conversando. Eu estou empolgado com as medalhas dela aqui, ó. Sim, é uma honra estar aqui novamente, né? Enquanto a Lúcia vai falando, o Luiz vai mostrar as medalhas. Sim, eu vou deixar na minha câmera aqui, já vou colocar em frente. Então pode aqui. falar. Tá, então, esse campeonato, ele faz 5 anos, ele é recente. Começou na pandemia e para participar dele você precisa ter um índice dentro de uma maratona e só pode participar maratonistas com 40 anos a mais. E são divididos por faixa etária. Na minha faixa etária, por exemplo, de 50 anos, tem que ter um tempo mínimo de 3 horas e 20 minutos na maratona. Só que você tem que pensar que você concorre com o mundo, o mundo inteiro, né? Então, não adianta ter só as 3 horas e 20, precisa sempre ter um tempinho a menos. E o ano passado eu consegui o índice para... na verdade, assim, eu tinha feito 3 horas e 17 na maratona de Boston e eu achava que não ia conseguir. E na verdade, era um sonho participar do campeonato mundial. E eu acabei me inscrevendo para a maratona de Berlim, que foi em setembro, e para a de Chicago, que foi em outubro. Porque como eu não tinha recebido e-mail, nada, dizendo se eu tinha sido conseguido ou não, e no final de novembro veio o convite para participar do Campeonato Mundial e para representar o Brasil. E daí eu conversei em casa e falei, não posso deixar de ir, né? Porque eu não poderia ir nas 3, eu já tinha Berlim, tinha Chicago, não poderia também em Nova York, porque era em setembro, outubro e novembro. É muita coisa, né? Então, eu optei em passar de Chicago, que eu tinha essa opção, no caso, né, para o ano que vem, em outubro, e acabei indo para Nova York. E foi muito, muito show, sabe? Você está ali foram no total de 2.300 pessoas, né, atletas, que participaram do campeonato. O Brasil tinha um pouco mais, assim, de 70 atletas inscritos, né, para o Mundial. Aqui diz que, além de concluir, você bateu o recorde de pessoas e ficou entre as 12 melhores brasileiras. Isso. Entre 366 competidoras. Como é que foi aquela sensação quando cruzou a linha de chegada? Foi... até agora, assim, eu falo, né, que eu estou vivendo um sonho. Foi a melhor maratona, assim, da minha vida, porque... Antes de ir, como eu já tinha voltado de Berlim, estava querendo ou não cansada, e foi em setembro, final de setembro, e a maratona de Nova York é considerada a mais desafiadora, mais difícil por causa da altimetria. São quase 300 metros, né, de altimetria. Então, todo mundo falava, a largada já é na ponte, que são quase 2 quilômetros já subindo,
E você fica o tempo inteiro, sobe e desce. A chegada na Quinta Avenida até chegar ao Central Park é só subida também. Então, eu nem acreditava, sabe? Porque a largada é com canhão, né? Dá o tiro de canhão lá. E você vai, e aquela multidão ao longo do percurso, gritando e você voa ali, então não tem nem... É uma energia muito grande. Tanto que Nova York, ela tem a maior torcida. São mais de 2 milhões de pessoas ao longo de todo o percurso. Diversas bandas... eles fazem até competição nas cidades que a gente passa para ver quem tem a maior torcida, sabe? Então, representar o Brasil ali foi... E ficar muito bem colocado, porque de 3 horas e 30 que eu tinha feito em Berlim, eu baixei para 3 horas e 10. Eu fico pensando, poderia ter ido um pouco melhor. No final, você sempre acha que poderia. Só que na hora ali, por mais que você queira ir, as pernas não deixam, né? Você quer ir, mas começa a pesar um pouco. Agora, Lúcia, toda essa tua trajetória, a gente deve imaginar assim que teve tempo de preparação, que eu acho que isso é importante falar. Sim. Não é de uma hora para outra. Há quanto tempo você está treinando? Como que foi o teu treinamento para participar desse campeonato em especial? Eu estou desde janeiro treinando. Eu tenho um sonho de fazer a maratona sub-3. Então, eu comecei em janeiro e eu tinha pensado especificamente em Berlim, por ser uma prova totalmente plana. Então, eu vim treinando muito, abri mão até de algumas outras provas só para treinar para ela. E, infelizmente, não deu. Mas, assim, é muito treinamento. É em torno assim, de 100, 115, 120 quilômetros por semana que eu vinha fazendo de treino. Comecei a fazer também um trabalho de Pilates com o Dr. Fausto Lix, que é o meu fisioterapeuta e que me acompanha. Então, para me ajudar, porque é um volume muito alto e, querendo ou não, o corpo começa a cansar. E graças a Deus, eu nunca tive lesão nenhuma. Então, ele faz um trabalho de prevenção comigo, como eu estava buscando e aumentou muito o volume, eu precisava... Né? Comecei também a fazer um trabalho com o Vinícius da Prime Studio Personal, voltado para a corrida mesmo, para esse fortalecimento. Então, foi um conjunto, assim, sabe? Que eu acredito que me ajudou muito eu ter tido uma performance tão boa nessa maratona, porque a maioria das pessoas reclamaram muito da questão da altimetria, que foi sofrido. E eu, sinceramente, não senti nada, terminei super bem. No outro dia, como se eu não tivesse corrido. Mas, assim, tem todo um preparo. Eu sempre digo assim que você tem que ter respeito pela maratona. Eu vejo muitas pessoas que começam a correr de um dia para o outro e já está fazendo a maratona. E muitas vezes corre o risco de lesão, né? Isso, se machuca e muitas vezes até coisas piores, né? Essa foi minha 18ª maratona, então eu já venho buscando isso há muito tempo. E você vê, parece pouco baixar 10 minutos, mas não é. Então, para chegar no sub-3, eu sei que a que ficou em primeiro lugar na minha categoria no campeonato, fez em 2 horas e 55. Então, o pessoal corre muito, sabe? E eu sei que eu ainda tenho um longo caminho pela frente. Próximos passos, alguma outra que já seja vista, né? Que é longo, mais 42.195. Qual que é o próximo agora? Só falando um pouquinho do campeonato, o meu sonho era baixar o tempo para conseguir ser chamada novamente para o ano que vem. E como eu não consegui em Berlim, só me restava Nova York. Então, eu dava tudo de mim e, graças a Deus, eu consegui. Fui convocada novamente. Veio o e-mail essa semana passada. Eu fui convocada novamente para o Mundial, que vai ser na Cidade do Cabo, na África do Sul, em maio do ano que vem. Só, lá em Cape Town. Isso. Cidade do Cabo, para ti, que não fala inglês, né? Chico. Esse ano, inclusive, ela foi cancelada. Foi em outubro, ela acabou sendo cancelada por causa do clima. Muito vento, então acabou destruindo as estruturas. Sim. Sabe que lá a gente estudava em história, se chamava o Cabo das Tormentas, aquela parte ali da Cidade do Cabo, né? Então, exatamente por conta disso que tu estás falando, né?
Esse ano, no dia da prova, tipo 1 hora antes, tiveram que cancelar, porque não... Já estava todo mundo lá se preparando para correr e tiveram que... Porque não tinha como, muito vento, daí destruiu tudo. E daí agora mudaram para maio, que vai ser maio do ano que vem. Então o teu propósito agora é esse? Cidade do Cabo. Cidade do Cabo. E Chicago, que vai ser em outubro, né? Que eu já estou inscrita. Que eu passei para outubro do ano que vem. É um ano se preparando, bem dizer, né? Porque, na verdade, algumas pessoas me pedem, o ruim é que esse índice ele não vale para sempre, vamos dizer assim. Lógico. Por exemplo, o meu índice, como eu fiz Nova York, eu tive sorte, de certa forma, porque o meu índice vai valer para 2026 e 2027. Mas, para quem conseguiu até outubro, só vai valer para 2026. Então, todo ano, e é que nem a questão das majors, né? Porque o campeonato mundial acontece sempre dentro de uma major, que são as maiores maratonas do mundo. Então, esse ano foi Nova York. A Cidade do Cabo, ela é candidata a se tornar uma major também. Então, ano que vem, a gente vai saber se vai ser ou não. Então, sempre acontece dentro de uma grande maratona. E essas majors também, você precisa ter índice. E o índice também não dura, é um ano e meio, 2 no máximo. Então, você tem que estar sempre buscando baixar o tempo, né? Pergunta do ouvinte, o Anderson. O Anderson quer saber qual que é a idade que você começou a correr, Lúcia? Eu comecei a correr, foi em 1995. Mas eu tinha uns 20 e poucos anos, né? Na época daí... 30 anos atrás? Eu comecei ali com o Modesto, o Tedesco, o Hilário. Já estava morando aqui, então, na época? Eu vim com meus pais de Brasília em 92. Aí comecei ali era o professor Gilson Scheik, que era nosso que treinava. E na época, assim, eu comecei a treinar com ele, a gente não tinha muita noção do que é maratona, o que é... Eu sabia que eu tinha que correr, não existiam as tecnologias que tem hoje, né? Exato. Então, naquela época, assim, eu logo já parti para a maratona, para a supermaratona, que foi os 50 também. E daí eu corri até ali 97, por ali eu parei. E tinha que estudar e outras coisas pessoais. Em 2014, eu voltei novamente, final de 2013, 2014, voltei novamente até início de 2015. Daí, como a minha filha era pequena e eu acabava sacrificando muito ela, porque todo final de semana eu estava em competição, né? Então, e parei de novo e voltei na pandemia e continuo. Se fosse, então, aqui para a gente arrematar, para definir a maratona em uma palavra, essa de New York, o que você diria? Olha, de todas as que eu fiz até agora, eu acho que para mim foi a mais especial, assim, ela é mágica, não tem explicação, sabe? Você termina assim ela porque a energia do povo e assim a organização, a preocupação que eles têm com o atleta desde o início até o fim. Eu, de certa forma, fui privilegiada por estar participando do Age Group, né, que é o campeonato mundial. Então, a gente tinha toda uma estrutura diferenciada, porque os atletas em si, eles ficam, largam em State Island, você fica assim no ar livre, assim, esperando. Então, nós tínhamos toda uma estrutura assim, de tenda aquecida, porque estava frio lá no dia, com café, com comida, com todo. Então, nós somos considerados uma elite, sabe? Então, a gente tem temos várias regalias. Então, a gente larga praticamente larga o pelotão de elite, daí nós já largamos. Dentro desse grupo, do Age Group, tem o A, o B e o C. Eu tive o privilégio também de largar bem no A, junto com a Marley, que foi a melhor brasileira, a Adriana, que ela é campeã olímpica e campeã pan-americana ali. Então, eu larguei... Então, assim, vai ficar na minha história, assim, sabe? Para mim, foi a melhor. Lúcia, obrigado pela tua visita e, principalmente, parabéns, né? Obrigado por representar o Brasil, por representar São Miguel em um evento assim de tamanha grandiosidade e importância, e continue firme e forte
né, que nós vamos seguir aqui, ao menos te apoiando, né? Sim. A Luciane te apoia mais, porque ela corre também, né? Eu só pedalo. Eu tento. Tem que fazer uma maratona um Meu dia. Deus do céu. Então, ela está vendo, já andou correndo 10 mil, né? 10. Eu cheguei nos 10 já. Só mas falta é o mais começo. 32. É o começo. Eu sempre digo assim que todos podem fazer uma maratona, não é impossível, né? Com treinamento, com Isso. dedicação, tem que ter determinação, foco, né? Então eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui falando um pouquinho e gostaria também de agradecer essas pessoas que têm me apoiado, né? O Dr. Fausto, a Clínica Personalité, tem a minha amiga Azilá, que também faz as minhas massagens, o Vinícius da Personal Prime, que também tem feito um trabalho muito legal assim comigo, o meu treinador, que é um paizão, né? A minha família, meu esposo, a minha filha, que sem um apoio familiar a gente não vai muito longe também, né? Então, e todos os amigos, né, que estão sempre apoiando e torcendo. E torcendo, mandando boas vibrações, né? Sim. Ana Lúcia, obrigado mais uma vez. Eu Transmito um abraço à família, meu querido brother Evelácio, que é o seu esposo, um abraço muito especial para ele. E esse foi o nosso bate-papo com a Edilúcia Kaufmann, que esteve em Nova York recentemente, participando dessa maratona e também do Campeonato Mundial de Maratonistas Master. 60 mil atletas praticamente lá, representando o Brasil, representando a nossa cidade também. Olha, gente, está com documento atrasado, está com IPVA vencido, tem multas acumuladas. No 001 você resolve tudo de forma rápida e sem complicação. Débitos,